Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Rosa, sou cardiologista do INCOR e hoje no nosso curso Fundamentos em Doenças Valvares, tudo o que você precisa saber sobre insuficiência mitral, nós vamos discutir sobre prolapso arritmogênico. Então, em 2015, a doutora Cristina Basso publicou no Circulation um trabalho sobre morte súbita em pacientes na Itália. E nesse estudo ela notou que mais ou menos 7% dos pacientes que sofriam morte súbita na avaliação anatomopatológica, 7% deles tinham apenas o prolapso de válvula mitral como cardiopatia. E aí, a avaliação desses indivíduos, ela notou que tanto nos músculos papilares quanto na parede inferior havia pequenos focos de fibrose. E aí ele estudou alguns pacientes com prolapso e fez ressonância, teste ergométrico e Holter e percebeu que a prevalência de arritmias desses pacientes com prolapso, ela estava subestimada. Ela era maior do que realmente encontrada e descrita na literatura. O grande problema é que o prolapso mitral ocorre em 2 a 3% da população, ou seja, uma população muito grande que tem prolapso. Será que esses indivíduos, então, têm um risco de morte súbita maior? Que é o que parece ter. Eles parecem ter um risco 2 a 3 vezes maior de morte súbita do que a população geral. Então, o que eu tenho que fazer com esse paciente com prolapso de válvula mitral para avaliar essa parte de arritmia? Então, quando eu penso em arritmia nesse indivíduo com prolapso, o fenótipo é muito heterogêneo. Eu vou encontrar desde pacientes com pouquíssimas extrasístoles ventriculares até pacientes que têm morte súbita abortada. Então, a nossa ideia é tentar entender quem tem o prolapso arritmogênico maligno. Quem desses vários tipos de paciente vão apresentar o maior risco de morte súbita e eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção mais agressiva nesse indivíduo. Então, por definição, o prolapso arritmogênico é aquele indivíduo que tem prolapso mitral, ele pode ou não ter regurgitação associada, ele pode ter uma insuficiência mitral moderada, importante ou discreta, mas ele tem que ter o prolapso, e isso está associado a arritmias, que são definidas como uma densidade de extrasístoles ventriculares maior que 5%, ou taquicardia ventricular não sustentada, ou taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Então, depois que definido que esse paciente tem prolapso arritmogênico, eu vou tentar colocar nesse algoritmo que é proveniente de um statement da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre prolapso arritmogênico. Então é o tanto quanto óbvio que se esse indivíduo tiver uma morte súbita abortada, ele tem indicação de desfibrilador. Isso seria com ou sem prolapso, mas ele entra aqui. Se eu tenho prolapso arritmogênico, tenho morte súbita, o CDI está indicado sem dúvida nenhuma. Por outro lado, no outro sistema, paciente assintomático, eu tenho que periodicamente fazer alguns exames para avaliar se ele tem ou não algum grau de arritmia. Todos os pacientes com prolapso devem ser avaliados, de preferência com Holter a cada 6 meses a 1 ano. Outro exame a ser feito, se eu encontrar arritmias, é tentar entender o componente adrenérgico dessa arritmia. Colocar esse paciente numa esteira para ver o que acontece no pico do estresse com essa arritmia. Isso pode ajudar-nos a classificar melhor esse paciente. Eu não tenho estudos para isso no prolapso arritmogênico, mas do ponto de vista arritmogênico faz total sentido. Agora, nos pacientes que têm sintomas, como por exemplo palpitações, que pode ser tanto de uma fibrilação atrial, que é um complicador da insuficiência mitral, ou de uma arritmia ventricular, ou aquele paciente que tem uma síncope inexplicada ou pré-síncope, eu tenho que fazer o Holter, que é diagnóstico. Eu vou avaliar esse paciente por diagnóstico. Holter e talvez teste ergométrico também. Se eu tiver uma taquicardia ventricular, vou avaliar a gravidade dessa taquicardia ventricular, se é uma taquicardia ventricular de alto risco. O que é uma taquicardia ventricular de alto risco? É uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular não sustentada, que tem uma velocidade maior que 180 batimentos por minuto. Agora, naqueles indivíduos que não têm uma taquicardia ventricular de alto risco, ou que não tem nenhum tipo de taquicardia ventricular, eu vou avaliar fatores fenotípicos, ou seja, fatores de risco para esse prolapso ser arritmogênico e saber como eu vou fazer o acompanhamento desse indivíduo a partir de então. Dentre os fatores de risco, o primeiro deles é a onda T invertida em parede inferior. Então, quando eu tenho uma onda T invertida em D2, D3 e AVF, eu entendo que talvez esse paciente tenha alterações de repolarização inferiores, talvez fibrose inferior, que é o que acontece com quem tem prolapso. Então, o prolapso é como se fosse um paraquedas. Essa cúspide ela é mais redundante, ela vai mais para dentro do átrio. Então, quando mais ela vai para dentro do átrio, mais ela traciona as cordoalhas tendíneas e essa tração é transmitida para o músculo papilar e para a parede inferior. Isso gera focos de fibrose e se essa fibrose for significativa, eu posso ter essa onda T invertida em parede inferior. Então, esse é um dos fatores de risco. Outro fator de risco são extrasístoles múltiplas e polimórficas
no eletrocardiograma ou no Holter. Então, como eu falei para vocês, esse estresse gera múltiplos focos de fibrose no músculo papilar e parede inferior. Como são vários focos, eu posso ter extracístolos de vários locais. Então, quando eu tenho esta associação de extracístolos diferentes no mesmo traçado eletrocardiográfico ou Holter, então são várias e são polimórficas, isso também é um fator de risco para um prolapso maligno. Outro ponto é disjunção do anel mitral, que é muito discutida recentemente. Então é quando a inserção da cúspide não é no anel, ela é mais atrializada. Então essa distância entre o anel e a inserção da cúspide é a disjunção do anel. Se ela for maior que 5 milímetros, também é um fator de risco, porque quando eu tenho a disjunção, eu tenho uma maior mobilidade da cúspide para o átrio. Isso gera uma maior tração na cordária tendina, no músculo papilar, na parede inferior, e além de gerar mais fibrose, é um trigger maior para que surjam extrasístoles. Outros 3 pontos que a gente pode ver no ecocardiograma são cúspides redundantes, ou seja, um prolapso grande, maior que 2 milímetros, que é a definição, então às vezes um prolapso de 3, 4 milímetros, aumento do átrio esquerdo e fração de ejeção reduzida, menor que 50%. São os 3 fatores ecocardiográficos de risco para um prolapso arritmogênico. E, por fim, se eu conseguir visualizar essa fibrose na ressonância magnética com realce tardio. Então, se eu vejo a fibrose no músculo papilar, na parede inferior, é mais um fator de risco. Ou seja, se eu tiver 2 ou mais fatores de risco, eu digo que esse paciente tem um risco aumentado para prolapso arritmogênico. Só entendam também que esses fatores eles estão nas diretrizes, os estudos são escassos e a gente tem que tentar dar peso para esses fatores. É muito simples um paciente com prolapso mitral, insuficiência importante, ter disfunção ventricular e ter aumento de átrio esquerdo e não ter mais nenhum desses fatores. Talvez esse paciente que tem 2 fatores de risco, mas é só um aumento atrial, uma disfunção, seja menos grave do que aquele que tem, por exemplo, fibrose, excessos polimórficas, disjunção. Então a gente tem que tentar pesar, mas a gente aguarda mais estudos para nos ajudar com essas evidências. Então, se eu tenho 2 ou mais fatores de risco, eu vou ser um pouco mais agressivo no segmento desse paciente, talvez fazer um looper e talvez até indicar algum tipo de tratamento e intervenção. Dentro dos tratamentos, isso também é um grande problema, que a gente tem pouquíssimas evidências de como tratar o indivíduo com prolapso maligno. Então, um deles é a indicação de cirurgia de intervenção valvar. Veja, a gente sabe hoje, num grande trabalho publicado no JACC em 2020, que a cirurgia reduz extrasístole, mais do que o tratamento medicamentoso. Então você pode perguntar, então eu vou indicar cirurgia para reduzir a arritmia? Não. Todos esses indivíduos, nesse estudo que foram submetidos à cirurgia, eles tinham indicação de cirurgia, eles seriam submetidos à cirurgia de qualquer maneira. Ou seja, eu vou intervir quando ele tem indicação de intervenção. Isso reduz o trigger, mas indicar cirurgia só por causa da arritmia, a gente ainda não tem evidência suficiente para sugerir essa indicação. Outro tratamento é o implante do cardiodesfibrilador implantável, o CDI. Então é meio óbvio também que as indicações que já existem para os indivíduos sem prolapso devem ser mantidas aqui. Então, por exemplo, um indivíduo que tem fração de ejeção menor que 35, é sintomático, tem insuficiência cardíaca, classicional 2, 3, a despeito de tratamento clínico otimizado, ele deve receber um CDI. Isso é independente do prolapso, tá? Então ele vai ter essa indicação de CDI independente do prolapso. Agora, a grande discussão é para esses pacientes que não têm as indicações clássicas. E aí, o consenso, esse statement, ele indica em algumas situações, como o paciente que tem síncope inexplicada ou taquicardia ventricular sustentada e parece que isso vem do aparato mitral, então eu posso talvez indicar, mas é uma indicação que é um consenso de especialistas e não tem estudos para isso, e aqueles pacientes que têm sintomas ou não têm sintomas e têm aqueles fatores de alto risco que nós citamos agora há pouco. Tem 2 ou mais aqueles fatores de risco. Mais uma vez, isso é opinião de especialista, que está no consenso, mas é opinião de especialista. A gente tem pouquíssimas evidências para indicar CDI no prolapso arritmogênico. Outra indicação de intervenção que eu posso ter é de um estudo eletrofisiológico que é ablação. O que a gente tem que saber é que é difícil fazer ablação destas regiões de músculo papilar, parede inferior, anel mitral. Então eu posso indicar, mas é extremamente complexo, essa intervenção. E por fim, o tratamento medicamentoso, que é o mais simples, porém ainda carece de evidência. Eu tento segurar o ponto de vista adrenérgico, eu dou beta-bloqueador para esse paciente.
Vejam, esse é o tratamento mais simples que a gente pode aplicar, com cuidado para não bradicardizar demais o paciente com insuficiência mitral importante, porque eu posso piorar sintoma ou fazer surgir sintoma pela bradicardia, mas esses todos os tratamentos é o mais simples de ser feito. Então, o paciente com prolapso arritmogênico, eu tenho que avaliar a gravidade das arritmias dele, vou tentar o tratamento medicamentoso, mas CDI e ablação deve ter sempre no radar, apesar da carência de evidências. Para mais conteúdos como esse, acesse o nosso Instagram, @triple_i_incor e nosso site triplei.com.br. Muito obrigado.